Olá! Você já ouviu falar em medo? Sabe exatamente o que é o medo? Sabe como o medo te influencia? Se não sabe, quer aprender mais? Fica aqui que eu vou te explicar. Olá, eu sou Luiz, terapeuta da Color Essencial Terapias. Hoje nós vamos falar sobre o medo e como este medo nos influencia. Muitos dos meus pacientes que passam comigo aqui na Cura Essencial, né, presencial ou online, eu sempre indico a leitura de um livro. Não que eu goste desse livro 100%, eu tenho críticas a respeito desse livro, mas eu sempre tiro os aprendizados e as coisas boas dos livros. E este livro chama-se Mais Esperto que o Diabo. Ele foi escrito por um autor chamado Napoleão Hill, mais ou menos em 1938 e 39. Então tem coisas boas nesse livro e coisas ruins. Mas o que eu mais gosto é o que ele fala sobre o medo. O que é este livro e do que ele fala? Qual é a resenha desse livro? Na realidade, o Napoleão Hill, ele explica no livro, obviamente, que ele percebeu dentro da mente dele um pensamento muito negativo e recorrente. Estava sempre ali, aquele pensamento negativo, tentando desestimulá-lo de negócios, de algum empreendimento dele. E com muito treinamento, ele conseguiu isolar esse pensamento e começou a conversar com esse pensamento. Tá? Vamos pensar que nós estamos falando de 1938, 39. Tá? E isso nos Estados Unidos não era uma coisa muito comum. Tanto que o Napoleão Hill não lançou o livro nessa época, ele só lançou muitos anos depois. E aí, este pensamento se denominou o diabo. Por isso que o livro chama Mais Esperto que o Diabo. E aí ele resolveu fazer uma entrevista com vamos chamar entidade, com esta entidade. Tá? E esta entidade falou, ok, eu vou te dar essa entrevista, mas você tem que me chamar de Sua Majestade. E o Napoleão ficou assim, abismado, né? Sua Majestade, por que eu tenho que chamar de Sua Majestade? E ele disse, porque eu domino a mente de 98% da população deste planeta. 98% em 1938, nós estamos falando em torno aí de 1,5 bilhão, entre 1,5 bilhão e 2 bilhões. Tá? Não os 8 bilhões que nós temos praticamente hoje. Tá? Então era uma diferença grande, e assim mesmo era 98% das pessoas. Muito bem. Então Napoleão Hill concordou em chamar ele de Sua Majestade, para não perder a oportunidade daquela entrevista, vamos chamar assim, aquele bate-papo. E nisto ele perguntou, Sua Majestade, como é que você domina estes 98% que você acaba de me dizer? Obviamente o diabo relutou e disse, eu vou lhe contar simples, porque não vai mudar em absolutamente nada. Então sentiu o orgulho desta entidade, né? E qual é a estratégia utilizada, vamos dizer assim, pelas hostes negativas para dominar 98% da população? O medo. E o medo está presente na nossa vida só o tempo todo. Né? E aí ele foi falando sobre o medo e disse, existem 6 medos básicos que são usados para esta manipulação. E quais são esses medos? Vamos lá. Primeiro medo, medo da morte. Segundo medo, medo de perder a saúde. Ou se quiser chamar de medo da doença, é a mesma coisa. Terceiro medo, medo da pobreza. Quarto medo, o medo da crítica. Quinto medo, o medo de perder o amor. E sexto medo, o medo da velhice.
Mas vamos olhar um pouco. E isso acontece desde quando? Desde sempre. Desde sempre essas estratégias, esses medos são usados contra nós, para nos manipular. Tá? E ele vai, obviamente, nesse livro, eu não quero aprofundar no livro, mas ele vai mostrar depois, ele vai falar do ritmo hipnótico, vai falar de como são usados os pais, os agentes de educação religiosa, os professores e assim por diante, a grande mídia, como tudo isso é usada nessa grande manipulação através do medo. Muito bem. Pensemos. O que vem acontecendo de março ou fevereiro de 2020 para cá? Medo da morte, medo de perder a saúde ou medo da doença, medo da pobreza. Esses 3 medos estão sendo intensificados o tempo todo contra nós. É para termos medo? Não. Se você tem medo, você abre a sua aura para as possibilidades de frequência negativa. É para termos respeito com relação à doença? Sim, mas não medo. Respeito, seguir os protocolos, ok. Não estou dizendo para a pessoa ser irresponsável. Mas quando eu manifesto medo, a minha aura e os meus corpos sutis vão encostando cada vez mais no corpo físico. E quando nós não sentimos medo, nós manifestamos alegria, paz, serenidade, amor, é o inverso disso. Essa aura começa a se expandir a um tamanho, dependendo, vou dizer mais ou menos, quando está numa frequência de 600 Hz, que é paz, ela chega a ficar com 2 metros de diâmetro a partir de você. Então, o medo, uma frequência de 100 Hz, explicada lá atrás, também num outro vídeo, cola sua aura e comprime para perto do corpo. Então, vamos pensar, o que acontece com as pessoas hoje em dia? Você, de alguma maneira, já sentiu medo de morrer? Né? Quem é empresário, quem tem lojas, quem está nesse momento tão difícil que nós estamos passando por essa pandemia, sente o medo da pobreza. Quase todos nós temos medo dessa doença. Só isso já influencia muito na sua vida. Já influencia muito na qualidade da sua vida. Muito bem. E os outros 3? Medo da crítica, medo de perder o amor e medo da velhice. Olha, vamos pensar. Vou pegar o medo da velhice. O medo da velhice não é, né? Para algumas pessoas não existe, mas para outras já existe. Ele vai pressupor o medo da morte, ele vai se conectar talvez ao medo de uma doença, entendeu? E assim, medo, se a pessoa está bem financeiramente, ela conseguiu fazer aí um pé de meia razoável para levar a velhice tranquila, ela não vai se preocupar com a pobreza, mas se ela depender de aposentadoria, coisas do tipo, ela vai pressupor um medo também de pobreza. Tá? Esses são os medos básicos, não quer dizer que nós não sintamos outros medos. Claro que temos muitos outros medos. Poderia até fazer outro vídeo sobre medo com outros tipos de medo. Mas esses são o que estão e são mais usados contra nós. Medo da crítica. Quantas vezes eu atendi pessoas que tinham problemas de se expor, né, no trabalho, não queriam se expor no trabalho, não queriam fazer apresentações, ou tem medo de falar em público. Por quê? No fundo, é um medo da crítica. O que eles vão achar de mim? Será que eu vou ser bom o suficiente para expor? E assim por diante. Pressupõe um certo medo de crítica. Né? O que acontece com as pessoas que estão com o casamento em declínio? Medo de perder o amor. Né? E elas podem tomar atitudes assim um pouco exacerbadas e muito negativas com relação a isso. Tá? Então, imagina o que o medo não pode fazer com a gente. Ele nos paralisa. Tanto é que eu vou pegar aqui o que diz o dicionário a respeito do medo. E eu vou ler para vocês. Olha só.
Medo é uma sensação desagradável desencadeada pela percepção do perigo real ou imaginário. Quantas vezes nós não sofremos por um medo imaginário que não existe e que nos paralisou de alguma maneira? Então temos que entender que o medo é uma vibração e ela pode inclusive ser direcionada para a sua aura como uma energia. Você pode manifestar, alguma coisa pode disparar um gatilho que vai fazer as suas adrenais produzir adrenalina em você. Esse é o medo real, né? Sair correndo quando tem um perigo, realmente, um perigo real, mas, em geral, nós sentimos medo de algo imaginário, tá? Então isso vem acontecendo só desde o princípio da humanidade. Vocês podem imaginar o quanto nós fomos manipulados de todas as maneiras. Pensa na história, quantas guerras houveram. Ninguém tinha paz, ninguém tinha sossego. Era uma tribo querendo invadir outra tribo, matar, império invadindo cidades e matando todo mundo. Então as pessoas viviam sobre um medo, sobre um estresse constante. Mudou hoje em dia, nessa idade moderna, né, no século XXI, mudou, mas temos nossos medos também. O medo de ser assaltado, o medo de o nosso relacionamento não dar certo, né, o medo de perdermos o emprego, né, e assim por diante. O medo de não gostar dos nossos vídeos. Não, esse não me preocupa tanto. Mas às vezes a gente também fica preocupado. E nós somos movidos pelo medo, muitas vezes imaginário, muitas vezes ele não é real. Então aprendam, existem técnicas muito legais, terapêuticas, técnicas que vamos deixar inclusive algumas dicas aqui embaixo na descrição, dá uma olhada na descrição, que sempre vai ter coisas legais, artigos que nós escrevemos e tudo mais, que vão te ajudar cada vez mais a você a vencer os seus medos com tranquilidade. Esse é o nosso vídeo de hoje. Eu desejo a todos muita tranquilidade, muita serenidade, muita paz. Namastê.